Galileu Galilei, considerado entre esses todos o mais importante, o mais influente, não apenas na astronomia, mas na física de modo geral, e no surgimento da ciência. Galileu é considerado o primeiro físico moderno, e a física moderna é a primeira das ciências no sentido moderno do termo. Então, Galileu é o primeiro cientista, em sentido pleno. Galileu, considerado o iniciador da ciência moderna, foi o primeiro a utilizar o telescópio para observar os astros. Galileu não inventa o telescópio. O telescópio foi inventado por um artesão da Holanda, dos Países Baixos. Foi inventado para fins comerciais, provavelmente, ou então fins militares, porque você poder observar os navios que se aproximam do porto, observá-los mais longe, é uma vantagem para se preparar para descarregar os navios, ou então, na guerra, você ver o inimigo antes que ele te veja, você pode se planejar melhor. Galileu fica sabendo dessa invenção, ele sabe desse Flamengo que inventou um objeto, um instrumento que aproxima as imagens. Então, Galileu, compreendendo o modo como funcionava, estudando esse conceito, cria para si um telescópio. Porém, por compreendê-lo de modo teórico e não apenas prático, ele pode fazer um telescópio muito superior. Então, ele faz telescópios que aproximam muito mais. E o principal que distingue Galileu é o fato dele usar esse instrumento não meramente para fins comerciais ou bélicos, mas para o estudo da natureza, o estudo da astronomia. Galileu pega o seu telescópio e aponta para o céu. Ao observar a Lua, Galileu notou pela primeira vez irregularidades em sua superfície. Galileu olhou para a Lua e a viu desse modo. Isso aqui é o desenho que ele fez. Galileu era um grande desenhista, assim como muitos cientistas de séculos passados. Ele observa a Lua, observa a sombra da Lua e verifica que a superfície lunar, aparentemente, possui montanhas, possui vales, possui crateras. Ou seja, a Lua não é perfeita, como havia dito Aristóteles. Se Aristóteles estava correto, a Lua deveria aparecer como uma esfera perfeita, como uma bola de gude que nunca foi jogada. Mas Galileu olha com um instrumento que ninguém nunca tinha usado, vê a Lua muito mais de perto do que qualquer outro homem já havia visto e percebe ali imediatamente que aquela teoria que foi defendida por quase 2000 anos era falsa. Ou seja, a distinção aristotélica entre o mundo sublunar, que é imperfeito, e o mundo supralunar, que é perfeito, caía por terra ao contemplar-se a imperfeição da Lua. Uma coisa interessante a se notar é que, como a Lua não tem atmosfera, e ela também não tem muita atividade geológica, não tem terremotos, a Lua que Galileu observou é praticamente idêntica à Lua que nós observamos hoje, e também é praticamente idêntica à Lua que Aristóteles observou mais de 2000 anos atrás. A única diferença, a principal diferença, é nas pequenas regiões onde desceram lá astronautas e algumas máquinas. Porém, nada que pudesse ser visto a olho nu dessa distância. Então, ao olhar para a Lua, você a está vendo de modo idêntico ao que esses pensadores antigos viam. De fato, a Lua muda tão pouco que se você fosse até lá e escrevesse o seu nome na areia mais fina da Lua, seu nome ficaria lá por 1 milhão de anos, a não ser que alguém fosse lá e apagasse. Aqui a Lua, tal como ela se mostra para nós. A Lua está numa trava gravitacional com a Terra. Então nós sempre vemos a mesma face da Lua. Ela gira em torno da Terra, porém ela sempre mostra para nós o mesmo lado. O outro lado da Lua é chamado o lado escuro da Lua. Escuro não porque não bate o sol lá, mas porque é escuro da nossa perspectiva, ou seja, nós não o vemos. E é também um local onde não chegam sinais da Terra. Da Lua,
da superfície da Lua, do lado que se mostra para a Terra. Se você chegar lá e colocar um receptor forte bastante, você pode captar sinais de televisão, sinais de rádio. Agora, do outro lado da Lua, você capta apenas o silêncio do espaço. Esse lado oculto da Lua foi pela primeira vez visto por olhos humanos na missão Apollo 8, que não pousou na Lua, mas a circundou, então viu o lado que ela oculta de nós. Depois ocorreu o mesmo com a Apollo 13, que foi uma missão fracassada para a Lua. Eles nunca pousaram, porém eles foram obrigados a dar uma volta em torno da Lua para, usando a gravidade dela, conseguir retornar. Além de observar as crateras da Lua, a geografia, se pode dizer, da Lua e a sua imperfeição, Galileu apontou seu telescópio para o planeta Júpiter, aquele que os antigos pensavam ser como uma estrela, porém que se move de modo errante, uma esfera perfeita, incrustada na grande esfera de éter. Galileu olhou para Júpiter, o viu de mais perto do que outros haviam visto antes, e, ao entorno de Júpiter, ele observou que haviam 4 estrelas. 4 estrelas que ninguém nunca tinha visto até então. Ele observa por vários dias e verifica que essas estrelas estão em posições diferentes. Elas se movem e aparentemente se movem em torno de Júpiter. Ou seja, Galileu descobriu as 4 maiores luas de Júpiter, e até então ninguém sabia que existiam. Ele vê que em torno de um planeta giram luas, ou seja, a concepção aristotélica que existia aquele número preciso de esferas era falsa, já que em torno de Júpiter giram luas. Além disso, como Júpiter poderia estar encrustado numa esfera de éter se essas luas giravam em torno dele? Elas deveriam atravessar essa esfera, mas o éter é incorruptível, indestrutível. Como que elas atravessariam? Ora, Galileu estava vendo que, na verdade, toda essa concepção era errada. Júpiter não era feito de éter e não estava preso a uma grande esfera. A Lua não era feita de éter, ela era imperfeita, então poderia muito bem ser feita de terra, assim como o nosso mundo. Essas luas que Galileu viu em torno de Júpiter foram os primeiros novos corpos celestes descobertos em toda a história humana. Até então, se conhecia apenas os 5 planetas visíveis a olho nu, mas a Lua, o Sol e as estrelas que são visíveis a olho nu. Então Galileu vê luas que até então, para nós, era como se não existissem. E essas luas são apenas algumas daquelas que existem no sistema solar. Aqui, por exemplo, algumas das várias luas que circundam os planetas do sistema solar. Júpiter, além dessas 4 grandes luas, possui diversas outras luas menores. Saturno possui também muitas luas. Urano e Netuno, que depois seriam descobertos também com o auxílio do telescópio, possuem várias luas. Inclusive, em uma das luas de Júpiter, Europa, que é uma lua coberta de gelo, se especula que pode haver lá vida. Não é possível saber por enquanto, mas se há gelo, há água, e os movimentos na superfície dessa lua, devido à imensa gravidade de Júpiter, fariam com que em seu interior se gerasse calor que derretesse o gelo, e o calor mais a água são elementos que supõe-se podem gerar ou pelo menos manter a vida. Nessa imagem aqui, nós temos o tamanho relativo dessas luas em comparação com a Terra. À esquerda, acima, a Lua da Terra. A Lua tem aproximadamente, em sua superfície visível para nós, o mesmo tamanho do Brasil. E a distância dela em relação à Terra equivale a 30 vezes o diâmetro da Terra. Quando os primeiros astronautas foram até a Lua, viajando no veículo mais rápido já construído pelo homem, que era o foguete Saturno V, eles levaram 3 dias para chegar.
Então, por um período, após a época de Galileu, se considerou que o Sol era o centro do universo. As teorias de Galileu sofreram grande perseguição por parte de vários intelectuais da época, por parte da igreja, mas não só também. Assim como já havia sofrido antes a teoria formulada por Copérnico. Porém, pelo menos nos meios intelectuais, a teoria heliocêntrica acabou sendo aceita. Por exemplo, René Descartes, filósofo do século XVII, considerado o primeiro filósofo da Idade Moderna, já aceitava a teoria heliocêntrica de Galileu. Inclusive, ele tenta explicar por que os planetas giram em torno do Sol. A explicação que ele dá é que os planetas seriam levados por um turbilhão. Ele imaginou que planetas estavam não no vácuo do espaço, mas imersos em alguma matéria, e essa matéria girava como num turbilhão, explicação também comum na antiguidade, e esse turbilhão movia os planetas, inclusive a Terra, em torno do Sol. Mas em todo caso, substitui-se o geocentrismo, a Terra no centro do cosmos, pelo heliocentrismo. Considerava que o Sol era o centro do universo. Depois, a teoria de Kepler também aceita a ideia de que as órbitas não são perfeitas, mas se considerava ainda o universo finito e tendo um centro, o Sol. Avanços na astronomia, especialmente o aprimoramento dos telescópios, permitiram observar estrelas e planetas desconhecidos, expandindo a compreensão humana do universo. Nos séculos seguintes, se descobrem outros planetas, Urano e Netuno, que são invisíveis a olho nu, foram vistos pelo telescópio e receberam nomes de deuses romanos, assim como os outros planetas. Uranus, o deus céu, e Netuno, que é o deus do mar, Poseidon. Depois também Plutão. Plutão é o deus dos mortos. E além disso, se descobrem novas estrelas, novas da perspectiva humana, estrelas que são visíveis apenas com a aproximação possibilitada pelo telescópio. Ao observar o céu à noite, uma região que não esteja poluída pela iluminação das cidades, é possível ver que há uma região do céu que concentra um grande número de estrelas, uma região luminosa. Os antigos chamavam de Via Láctea, a Via Leitosa, Estrada de Leite, em latim, a Via Láctea. Quando apontaram telescópios para a Via Láctea, verificou-se que ela é composta de muitas estrelas, um número muito grande, uma região em que estão concentradas. Então, a partir do século XVIII, começaram a surgir descrições, por exemplo, uma feita por Immanuel Kant, filósofo, da Via Láctea como um conjunto de astros ligados pela gravidade, já utilizando a teoria desenvolvida por Isaac Newton, que irá explicar por que os planetas giram desse modo em torno do Sol, devido às leis da gravitação universal. Então, vai se expandindo a compreensão humana do universo e vai se ampliando, modificando o modo como se concebe o cosmos. Até o começo do século XX, a visão que acabou predominando era de que a Via Láctea, esse grande conjunto de estrelas e planetas, era o universo inteiro. Então, até 1910, 1920, pensava que o universo era a Via Láctea e que tudo estava nela, de algum modo. Assim, ainda se concebia o universo como tendo um centro. O centro do universo seria o centro da Via Láctea. A partir da década de 1920, aproximadamente, foram sendo realizadas outras descobertas, fazendo uso de telescópios superiores e também fazendo uso de teorias da física mais avançadas, como as teorias de Einstein, por exemplo. Foram descobertas outras galáxias. Se compreendeu que nem tudo que existe no universo está presente na nossa Via Láctea e que, na verdade, essa
que nós habitamos é apenas uma dentre muitas outras galáxias, cada uma com um número gigantesco de astros, bilhões ou trilhões de astros. Então o universo vai se tornando cada vez maior, cada vez mais vasto, de certo modo, se aproximando cada vez mais daquela visão primeiro proposta por Anaximandro, de que o universo seria infinito. Ainda que não seja, na visão que nós temos hoje do universo, na compreensão atual, para nós é como se fosse infinito, porque jamais seria possível explorar sequer a galáxia inteira, quanto mais todos os bilhões e trilhões de galáxias que existem. Descobriu-se depois que as galáxias parecem se afastar. Verificou-se que o universo não é estático, não estão apenas os planetas girando em torno das estrelas e as galáxias girando em torno de seus centros, mas as galáxias parecem se distanciar. Você observa isso pela cor emitida, elas tendem para o vermelho, que indica que estão se deslocando numa velocidade gigantesca. E indica também que no passado remoto elas estavam mais próximas do que estão agora, e que o universo, portanto, estava mais concentrado do que está agora. No século XX foi desenvolvida a teoria do Big Bang, a teoria que descreve a expansão da matéria e do espaço a partir de um universo extremamente denso, tendo tal processo se iniciado há 13,8 bilhões de anos. A teoria do Big Bang é a teoria dominante hoje na astronomia. Descreve um universo em expansão, um universo que uma vez era muito menor, muito mais quente, muito mais denso. Toda a existência se concentrava numa região muito pequena e há 13,8 bilhões de anos começou a se expandir e ainda está se expandindo até agora. Muitas teorias disputam acerca de como será o futuro, se o universo irá continuar se expandindo eternamente, se ele irá finalmente desacelerar, parar e retroceder, se contrair num Big Crunch, se o universo irá de novo se expandir num pulsar de expansões e contrações ao longo de trilhões de anos, se o universo irá se romper e dar nascimento a outros universos, se ele morrerá a morte fria quando se apagarem todas as estrelas, quando toda a matéria, toda a energia houver sido consumida. Não há consenso científico acerca de qual pode ser a forma e o tamanho total do universo. Existem teorias acerca disso. Algumas afirmam que o universo deve ser esférico, outras que ele teria uma geometria distinta dessa. O desenvolvimento de equipamentos que permitem ver mais longe, telescópios que atuam no espaço onde não há o ar para obscurecer a visão, permitiram ver que até a percepção mais ampliada possui limites. O universo, seja qual for seu tamanho, é tão grande que sequer podemos contemplá-lo por inteiro. Hoje se fala em universo observável. O universo observável seria tudo aquilo que possivelmente poderia vir a ser contemplado pelo ser humano, devido às grandes distâncias que separam as porções de existência. O universo observável é descrito enquanto uma esfera de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tendo a Terra ao seu centro. Qual é o centro do universo? O universo observável é a Terra, porque é uma esfera que se expande em todas as direções da nossa perspectiva, que emite radiação em nossa direção. A luz é uma forma de radiação e nós podemos contemplar. Esse tamanho de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro é estimado em conformidade com a velocidade máxima e o tempo necessário para qualquer emissão chegar até a Terra. O tamanho do universo, se for compreendido enquanto uma emissão que sai da Terra e viaja, seria menor do que esse universo observável. As teorias que existem hoje defendem que o próprio espaço
se expande junto com a matéria. E nessa expansão não é possível jamais matéria ou energia viajar na velocidade superior à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Essas medidas em anos-luz é a distância que a luz pode percorrer em um ano. Então, 1 bilhão de anos-luz é a distância que a luz percorreria em 1 bilhão de anos. O veículo mais rápido já produzido pelo homem, que é o foguete Saturno V, que levou o homem à Lua, viaja na velocidade de 30 mil quilômetros por hora. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, então não é nem uma fração pequena da velocidade da luz. Estima-se que podem existir até 2 trilhões de galáxias no universo observável. Algumas estimativas mais recentes colocam esse número como algumas centenas de bilhões. Em todo caso, uma galáxia possui bilhões ou trilhões de estrelas. Se existem bilhões ou trilhões de galáxias, para nós não muda muita coisa. O universo, se não é infinito, é como se fosse. O número de estrelas no universo observável pode chegar a 70 sextilhões. Muitas, a maioria delas, na verdade, com planetas e luas girando em torno. Esse aqui é o número 70 sextilhões. Cada estrela que nós vemos no céu, e a olho nu é possível ver cerca de 2.000 estrelas, cada uma delas é um sol, alguns maiores, outros menores que o nosso, a maioria com planetas e luas em volta. Então, a quantidade de coisas que existem, a quantidade de astros, é inimaginável, é inconcebível para a mente humana. E as distâncias que os separam são também inconcebíveis para nós. Como qualquer coisa além da fronteira do universo observável é imperceptível para nós, é possível apenas especular acerca do que pode existir além desses limites. Qual o tamanho do universo? Não é possível saber. Ele é finito ou infinito? Não é possível saber. Existem outros universos além do nosso? Também não é possível saber. Bom, para encerrar, olhemos para essa imagem aqui, uma imagem famosa da NASA. Veja se consegue observar alguma coisa interessante nessa imagem, selecionada ali nessa faixa de luz. Bom, ocorre que várias décadas atrás, quando a exploração espacial estava talvez no auge, foram enviadas sondas ao espaço para ampliar a compreensão humana. Essa é uma dessas sondas que foram enviadas, a Voyager. Enviaram duas, Voyager 1, Voyager 2. É basicamente uma máquina fotográfica automática para fotografar o cosmos. Aqui o lançamento da Voyager 1, em 5 de setembro de 1977. As duas Voyager foram enviadas para fora do Sistema Solar. Foram enviadas na direção dos planetas exteriores, planetas externos à nossa órbita, para fotografá-los e enviar sinais de volta para a Terra. No espaço, tal como Isaac Newton havia descrito, o movimento pode perdurar por muito mais tempo. Quando você lança um objeto na Terra, por exemplo, uma bola de boliche, se você a jogasse uma superfície perfeitamente lisa e gigantesca, ela iria se mover por um tempo, porém iria gradualmente desacelerar devido ao atrito com a superfície, devido ao atrito com o ar. Porém, um objeto lançado ao espaço, no relativo vácuo do espaço, não sofre um atrito significativo que o desacelere. Então, essas sondas Voyager foram lançadas e a velocidade em que ela se desloca vai ser mantida. Elas foram se distanciando cada vez mais da Terra e a velocidade que elas transitam é sempre a mesma. Ainda hoje,
essas sondas estão se deslocando para cada vez mais longe. E nesse deslocar, elas tiraram algumas das primeiras fotos dos planetas. Aqui, o planeta Júpiter, o rei dos deuses, maior dos planetas. Galileu o viu como um pequeno planeta, com seu telescópio que não aproximava tanto assim. E com esforço ele viu as pequenas luas girando em torno. Júpiter é muitas vezes maior do que a Terra. Ao centro do planeta é possível ver a grande mancha vermelha de Júpiter. Essa mancha vermelha existe há centenas de anos e se sabe hoje que ela é um furacão 3 vezes maior do que a Terra, que está girando há mais de 300 anos. Júpiter, sendo muito maior que a Terra, possui uma gravidade muito maior, gravidade 7 vezes maior do que a da Terra. Ali você seria esmagado. Porém, se caísse em Júpiter, você sequer chegaria numa superfície. Júpiter é um planeta gasoso, um gigante de gás. Você iria cair, iria ser morto pela pressão imensa, pelo calor cada vez maior, pela radiação, porém não iria morrer pela queda. Talvez Júpiter tenha um pequeno núcleo rochoso no seu interior, um núcleo oculto há bilhões de anos. As sondas Voyager tiraram foto também de Saturno, Cronos, o Tempo, talvez o planeta mais belo, com seus anéis de gelo. Também um gigante gasoso, quase do mesmo tamanho que Júpiter. Depois chegaram aos planetas mais distantes, aqueles que não podem ser vistos a olho nu. Urano, o céu, planeta azul, também formado por gás. Depois Netuno, o mar. Aqui também Plutão, planeta menor do que a Lua da Terra, tão distante que alguém que de lá contemplasse o Sol o veria pouco maior do que as outras estrelas. Então as Voyager viajaram para muito longe. Hoje elas estão fora do sistema solar. Elas são os objetos produzidos pelo homem que estão mais longe da humanidade. Estão no espaço interestelar, espaço entre as estrelas, onde o vazio é ainda maior. E elas ficarão vagando pelo espaço por milhares de anos, por milhões de anos. O espaço interestelar, quase completamente vazio, tem muito poucas coisas que poderiam destruí-las. Seria um evento muito improvável essas sondas serem destruídas nos próximos milhões de anos. Inclusive, é possível que elas durem mais do que a humanidade. Pode ser que a humanidade se extinga daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos. Essas sondas vão existir por milhões de anos. Pensando nesse aspecto, aqueles que lançaram as sondas Voyager depositaram nelas discos de ouro, discos de vinil feitos de ouro, porque o ouro é um material que é resistente a várias formas de corrosão. É um material que facilmente, ou mais facilmente, poderia sobreviver uma jornada de milhões ou dezenas de milhões de anos. Nesses discos, colocaram ali informações acerca de onde está a Terra em relação às estrelas mais brilhantes da galáxia, por meio de uma imagem. Colocaram informações acerca de como tocar esse disco e, gravado no disco, colocaram sons da Terra, umas músicas, som da baleia jubarte cantando. Colocaram também algumas fotografias gravadas desses discos de ouro. Isso para o caso de alguém, daqui a muito tempo, descobrir esses discos vagando pelo espaço. Pode ser que, quando ocorra, eles sejam a única memória da humanidade. Bom, mas e essa imagem que eu mostrei antes? Isso aqui também é uma fotografia tirada pela Voyager. Uma fotografia
praticamente inalterada. Isso aqui é a Terra. É uma foto da Terra tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda Voyager 1. Ela estava tão distante que a Terra aparecia como um pequeno pontinho no espaço. Essa foto, inclusive, é chamada Pale Blue Dot, pálido ponto azul. A Terra, com tudo que já ocorreu, onde viveram todos esses pensadores que nós mencionamos aqui, Aristóteles, Galileu, Tales, tudo acerca do que falamos ocorreu ali. Então, recapitulando o conteúdo dessa aula, nós vimos primeiro que, nos mitos antigos, se tendia a descrever a Terra como plana, estando imóvel, e os astros girando em torno da Terra, o Sol, a Lua girando em torno. E a Terra sendo plana, possuía acima de si o céu, entendido geralmente como algo sólido e algo sustentado na Terra. E algumas mitologias consideravam que abaixo da Terra havia algo como um abismo. Em muitos casos era ali o mundo dos mortos. Quando surge a filosofia, vai se avançando a compreensão que se tem do cosmos. Alguns dos primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Anaxímenes, ainda consideravam a Terra como plana. Tales pensou que flutuava sobre a água, Anaxímenes que pairava sobre o ar. Porém, depois, Pitágoras talvez tenha sido o primeiro a propor que a Terra é esférica, já que a esfera seria a forma perfeita, e já que, possivelmente, ao observar a sombra da Terra na Lua se vê a esfericidade da Terra. Depois, Platão e Aristóteles adotaram a filosofia natural de Empédocles, afirmando que existem 4 elementos que compõem o mundo sublunar: terra, água, ar e fogo, e que a Terra seria esférica, tal como descreveu Pitágoras, estaria imóvel no centro do universo. Em torno da Terra girariam as esferas celestes, esferas compostas de um 5º elemento, o éter, um elemento imutável e incorruptível, eterno, de modo que a Lua, o Sol, os planetas eram perfeitos, eram eternos e realizavam sempre o movimento circular. Essa teoria platônico-aristotélica foi depois aprimorada por Ptolomeu e, para explicar o movimento errante dos planetas, introduziu epiciclos, círculos dentro de círculos, que explicavam o movimento complexo dos planetas, movimento que retrocede e avança. Ainda na antiguidade, surgiu uma teoria distinta dessa, uma teoria que explicava mais facilmente os fenômenos com cálculos mais simples. A teoria heliocêntrica de Aristarco considerava que o Sol estava no centro e a Terra era um dos planetas girando em torno do Sol. Porém, talvez por Aristarco não haver conseguido explicar como não sentimos o movimento, essa teoria foi abandonada. Também na antiguidade, Eratóstenes, que criou um mapa da Terra, mediu o tamanho da Terra com uma precisão de 99%. Verificou que a Terra possui aproximadamente 40.000 quilômetros de circunferência. Assim, desde a antiguidade, se sabe que a Terra é esférica e se sabe o tamanho aproximado da Terra. Por mais de 1.500 anos, essas teorias de Aristóteles e Ptolomeu foram defendidas como as mais corretas em astronomia, o chamado modelo aristotélico-ptolomaico, modelo geocêntrico, que considera a Terra imóvel como o centro de um cosmos finito. No século XVI e XVII, surgem novamente as teorias heliocêntricas. Nicolau Copérnico defendeu o heliocentrismo. Por conta disso, essa teoria ficou conhecida na época como copernicanismo. Passou a considerar que o Sol era o centro do universo, estando a Terra e os planetas girando em torno do Sol, porém ainda em órbitas perfeitas. Depois, Kepler, após verificar por décadas o movimento dos astros, comprovou que
De fato, eles não transcrevem órbitas perfeitas em torno do Sol, órbitas circulares, porém eles transcrevem órbitas elípticas, ou seja, o movimento dos astros não é geometricamente perfeito como pensaram os antigos. Depois de Kepler, fazendo uso das suas descobertas e indo além, Galileu aponta o telescópio para o céu, verifica que a Lua é imperfeita, a Lua é acidentada, assim como a Terra, de modo que não faz sentido afirmar que existe um mundo sublunar imperfeito, imutável, e um mundo supralunar perfeito, imutável. Aponta o telescópio para Júpiter, vê que em torno de Júpiter giram pequenas luas, 4 luas que ninguém nunca havia visto. Em Júpiter, ele vê um modelo do sistema solar. Assim como aquelas luas giram em torno do planeta, a Terra também e os planetas giram em torno do Sol. Galileu, inclusive, explicou como não sentimos o movimento da Terra que gira, porque o movimento é relativo. Você se move na mesma velocidade que a Terra e todos os objetos estão se movendo na mesma velocidade, então você não o sente, mas não quer dizer que não ocorra. Após a época de Galileu, com o surgimento da ciência que ele inicia, com os instrumentos, se desenvolve a compreensão humana do universo. Se compreende que a Via Láctea é um grupo de estrelas unidas gravitacionalmente. Por um tempo, se considera que a Via Láctea é todo o universo, de tal modo que o centro da Via Láctea seria o centro do universo. Depois, com telescópios mais modernos, já no século XX, se descobre que existem outras galáxias além da Via Láctea. A nossa galáxia é apenas uma dentre bilhões ou trilhões de outras que existem no universo. No século XX também se descobre que o universo não é estático, seu tamanho não é o mesmo, mas o universo se expande. E olhando para o passado, se pode ver que o universo se originou a partir de uma grande expansão chamada o Big Bang, em que a matéria e o espaço se expandiram, começaram a se expandir há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Hoje, quando se fala em universo, por vezes se fala querendo significar o universo observável, ou seja, aquilo que de alguma maneira seria possível de captar a partir da Terra. A Terra, que novamente, sob certo aspecto, é vista como o centro do universo observável, sendo o universo além do observável impossível de compreender, impossível de explicar, talvez finito, talvez infinito, talvez uno, talvez múltiplo. Então, encerro por aqui essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.